Boa noite, paz seja com todos, paz seja com todos. Você fica me mandando esses vídeos, né, rapaz? Agora fica na minha cabeça aquele vídeo. Bom, gente, vamos ouvir a palavra. Hoje eu quero pregar primeiro para depois orar por vocês, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, uma vez que você tem conhecimento de um assunto espiritual, o milagre é só a consequência daquele conhecimento. Então, vamos lá, pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, aí eu vou ler apenas o versículo 52. Acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vou reler. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Quem aqui é discípulo? Então eu vou reler, e cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida em Santana, de São Paulo, capital, Brasil, vai repetir após mim em bom som e em alta voz. Vamos lá? E os discípulos, mais alto, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora aponte para você assim e diga: e eu estou cheio de alegria e do Espírito Santo. Então vamos aplaudir ao Senhor que está aqui conosco. Vamos aplaudir, e enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, continue. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Ó Senhor, eu te peço agora, encha a esta pessoa de alegria e com o teu Espírito Santo, e que esta palavra do reino, ela mesma vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho. Cauã, coloca novamente na tela Atos capítulo 13, versículo 52. Só vocês viram. E os discípulos, é para repetir, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor? Escutem. É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e viver angustiada, entristecida, depressiva, com sentimento e pensamento derrotista e pensamento de suicídio. Uma vez que tal pessoa é cheia do Espírito Santo, a alegria do Senhor preenche imediatamente o coração e a alma desta pessoa. Qualquer pessoa que se encha com o Espírito de Deus,
esta pessoa terá uma alegria que não vem deste mundo, uma alegria que não é humana, uma alegria que não é proporcionada pelo amor eros, que não é proporcionada pelo amor filia, que é o amor entre amigos e amigos, que não é proporcionada por uma realização ou conquista neste planeta. A pessoa que recebe e está cheia do Espírito Santo, ela terá a alegria que vem do Senhor. E por que não honrar ao Senhor dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos aplaudir aquele que nos enche de alegria e nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Mesmo nos dias atuais, é possível uma pessoa, uma pecadora, um pecador nos dias atuais ser batizado com o Espírito Santo e com fogo e desfrutar dos seus dons, que são 9, e que se dividem em 3 categorias da expressão vocal, o falar línguas, o interpretar línguas e o profetizar. Dos dons na categoria de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, que é o mesmo palavra do conhecimento, e discernimentos de espíritos. E na categoria de poder, que são eles: fé, operação de milagres e dons de curar. Será que é possível nos dias atuais um pecador, uma pecadora que se arrepende, receber de Deus os dons do Espírito Santo com as suas categorias? Sim, claro, obviamente. E quando que uma pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo? Existem 3 fases. Durante a gestação, enquanto a pessoa ainda está no ventre, no escuro do ventre de sua mãe, Jesus pode batizar a criança. Eu, quando tenho a oportunidade de orar por uma mulher grávida, eu pergunto a ela, obviamente, se posso impor a minha mão sobre a sua barriga e orar para a criança que está no ventre, para que ela seja cheia do Espírito Santo. Se a mãe assim autorizar, eu imponho a mão e abençoo a criança. Pastor, mas como o Senhor e a mãe saberão que a criança foi cheia com o Espírito Santo? Não saberemos. É no decorrer da vida da criança, quando a criança vai crescendo, que o Espírito Santo passa a se manifestar nela. Então, o tema da nossa mensagem é este: Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem é este Ele aí? Quem é o sujeito? Não, gente, quem é o sujeito que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É Jesus Cristo. Diga Ele, Jesus Cristo. Eu pus o tema assim de propósito. Ele, Jesus Cristo, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a pessoa pode receber o Espírito Santo em 3 etapas. Na primeira, ainda no ventre de sua mãe. Nós temos diversos casos na palavra e nos dias atuais de pessoas que foram cheias com o Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Vejam este caso.
Livro de Lucas, capítulo 1. Aí eu vou ler do versículo 3 ao 16. Vejam. Acompanhem comigo, por favor. Desculpa, Cauã, é 13. Lucas 1, versículo 13 em diante. Mas, porém, o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Por favor, olhem para mim. Qual o sobrenome dele? João Batista. Só para ficar claro aqui, que não é João o evangelista, é João o Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Bem, a palavra era que o João Batista já seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. E aqui acontece um impasse. Por quê, pastor? Porque este mesmo João Batista, quando começou a pregar a palavra, ele trouxe uma revelação que ainda ninguém no planeta sabia. Ele disse assim, Mateus capítulo 3, versículo 11, quero ler com você. Eu, João Batista, em verdade vos batizo com água, mas, porém, para o arrependimento. Mas, porém, aquele que vem após mim, isso é, Jesus Cristo, ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, se é Jesus que batiza, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, quem batizou João Batista no ventre da Isabel? Eu vou te mostrar exatamente o momento em que João Batista e a sua mãe foram cheios do Espírito Santo. A Maria, ela é parente de Isabel, tanto é que João Batista é primo de Jesus. E há uma diferença de gestação, de idade, entre Jesus e João Batista, de 6 meses. A Maria, a mãe biológica de Jesus, que estava gerando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, no seu ventre, ela ainda era virgem. Ela vai visitar a Isabel nas montanhas de Belém. Ao chegar nas montanhas de Belém, e a saudação dada por Maria a Isabel, imediatamente João Batista, que estava no ventre, começou a saltar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a Isabel também foi cheia. E qual foi a saudação que a Maria deu a Isabel? A saudação que toda judia e todo judeu dá quando vê um outro judeu. Você sabe qual é a saudação? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Ei, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai. Quando a Maria saudou a Isabel dizendo Shalom Adonai, ela estremeceu do alto da cabeça às plantas dos pés. A criança que estava no seu ventre começou a saltar de alegria, porque aquela criança foi cheia com o Espírito Santo, e a Isabel também. Quem é que estava no ventre de Maria?
Jesus Cristo. Quem batizou a Isabel e ao João Batista com o Espírito Santo? Aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Vamos aplaudir mais, minha gente.